Deixa eu começar com uma pergunta meio perigosa. Por que alguns livros ruins vendem milhões? Por que histórias mal escritas às vezes fazem mais sucesso do que obras bem escritas e ganham legiões de fãs? Será que o problema está nos livros ou no jeito que o nosso cérebro está lendo hoje? Eu falo muito sobre isso nos meus cursos para escritores, mas eu queria ampliar a conversa para os leitores e ouvir sua opinião. Porque a verdade é essa: nós nunca lemos tanto quanto agora, mas talvez nunca tenhamos lido tão superficialmente. Segundo pesquisas sobre leitura e comportamento digital, uma pessoa comum lê cerca de 100.000 palavras por dia. Isso é mais ou menos o tamanho de um romance inteiro. Na verdade, isso é menor. Isso não significa que estamos lendo romances todos os dias, porque essas palavras estão espalhadas, fragmentadas em e-mails, mensagens, posts, legendas, tweets e notificações. Ou seja, a gente está lendo o tempo todo, mas em pedaços minúsculos, de uma forma extremamente fragmentada. Uma pesquisadora chamada Marianne Wolf, da UCLA, Universidade da Califórnia, estuda exatamente isso, como o nosso cérebro aprende a ler. E a descoberta dela é que o cérebro humano não nasceu para ler, diferente da fala, que é inata, nasce com a gente. As crianças aprendem a falar naturalmente, mas a leitura é uma invenção cultural recente. Na escala da evolução humana, a gente só começou a ler, sei lá, 6.000 anos atrás. Então, para conseguir fazer isso, o nosso cérebro precisou criar um circuito, usando a neuroplasticidade. Então, ele pega as áreas da visão, da linguagem e do reconhecimento de padrões, ele conecta tudo. É como se o cérebro improvisasse um novo sistema operacional só para ler. Só que tem um detalhe: esses circuitos mudam dependendo de como usamos a nossa leitura. Ele sempre muda. Então, na era digital, o que acontece? Nossa atenção diminuiu, nosso consumo de informação explodiu, nós estamos consumindo cerca de 34 gigabytes por dia, mas em vez de mergulhar em um texto longo, a gente está fazendo isso em flashes, pulando sempre de assunto em assunto e alternando telas o tempo todo. E como resultado, a gente está desaprendendo a ler profundamente. Alguns estudos sugerem até que essa mudança pode estar ligada a uma queda de empatia nas últimas décadas. Porque a leitura profunda, aquela de você ficar horas e horas dentro de um livro, ativa áreas do seu cérebro ligadas à imaginação e à empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente lê menos profundamente, essas áreas trabalham menos. Então, voltando à pergunta do começo, se o cérebro moderno está treinado para velocidade, fragmentos e estímulos constantes, qual é o tipo de livro que esse cérebro vai preferir? Talvez não seja o mais complexo, talvez não seja o mais inteligente. Talvez seja um livro que oferece fuga sem nenhum trabalho intelectual. Antes de você me xingar, calma. Vamos falar de uma coisa que muita gente pensa e pouca gente diz. Existe uma discussão enorme hoje na internet sobre livros farofa, ou o que eu batizei de Mac livros. Que são os livros comerciais, são os livros rápidos de ler, são os livros feitos para entretenimento, com capítulos curtos, aquela coisa toda. E eu vou fazer uma confissão aqui, gente. Eu escrevo farofa. Isso não é uma coisa assim, você só tem que ler livro coach ou clássicos e você não pode ler romantasia. Na verdade, eu não tô falando de nada, nada, nada disso. Romantasia é uma farofa que eu acho extremamente importante. E eu escrevo farofa. Eu adoro farofa. Eu não tô aqui propondo que a gente não possa ler por entretenimento. Se você está entendendo isso até agora, para o vídeo, respira fundo, volta e assista de novo, porque não é disso que eu estou falando. Eu acho que a literatura também é fuga. E ela precisa ser, principalmente hoje em dia. A literatura pode e deve ser entretenimento. Pode ser adrenalina barata, pode ser romance, pode ser mistério, deve ser, é isso que eu escrevo. E pode ser aquele livro que você começa às 10 da noite, de repente são 3 horas da manhã e você não conseguiu parar de ler. Isso é maravilhoso. Só que existe uma diferença importante e esse é o ponto do meu vídeo. Existe farofa boa e existe farofa ruim. A farofa boa é aquela história que te prende, te diverte, mas ainda assim tem personagens bem construídos, com profundidade, tem conflitos interessantes, tem temas que fazem a gente pensar, tem subtexto, tem realismo emocional, tem respeito pela inteligência do leitor, que eu acho que é o meu grande ponto daqui. Ela entretém, mas ela também te dá algo para mastigar, ela te dá alguma coisa para, nossa, caramba,
Como é que será que eu teria reagido? Por que que eu não gostei desse personagem? Por que que eu não gostei desse final? Nossa, por que que eu amei esse final? O que que tem dentro de mim que conversa com essa história, esse personagem, esse conflito? Né? Eu acho que você pode escrever uma farofa bem escrita e que dialoga com a vivência do leitor. Só que existe a outra categoria da farofa ruim, que tem zero realismo, zero construção de personagem, zero sutileza, zero desenvolvimento, tudo é explicado, nada é sugerido. E o leitor nunca precisa pensar o mínimo. É como se o livro dissesse: não se preocupe, eu faço todo o trabalho por você, você é burro demais para entender o subtexto. E aqui vem a parte curiosa: muitos desses livros estão fazendo um sucesso absurdo, milhões de leitores, listas de mais vendidos, adaptações. O que leva a uma pergunta interessante, não sobre os autores, mas sobre nós, como leitores. Porque se a gente está lendo cada vez mais rápido, e cada vez mais fragmentado, cada vez mais em flashes, talvez o nosso cérebro esteja se acostumando a histórias que exigem cada vez menos esforço. E eu sei que a primeira reação das pessoas é defender que as pessoas têm direito de ler o que quiserem, e eu concordo 100%. Eu tô nessa montanha defendendo isso, fincando essa bandeira há 15 anos nesse mercado. Que a gente tem que ler o que a gente quiser, que a leitura pode ser só fuga e entretenimento. Mas eu também passei mais de uma década ouvindo dos leitores o quê? Que eles querem livros inteligentes, sem soluções milagrosas ou forçadas, que eles querem personagens bem desenvolvidos. Mas esses mesmos leitores aplaudem livros com finais quase surreais de tão forçados, plot twists que não se apoiam em nada de foreshadowing, personagens de papelão e histórias que parecem suporte de vida para reviravolta e nada mais. Então, será que existem dois pesos e duas medidas quando avaliamos livros nacionais e gringos? Porque eu tenho certeza que se eu escrevesse, eu e as minhas colegas escritoras, principalmente, eu estou falando principalmente de mulher porque são as que mais apanham nesse mercado, mas do cenário do autor nacional, no geral, eu tenho certeza que se a gente escrevesse o final de um livro nosso, como o final desse livro daqui, eu seria linchada. Eu vou falar por mim, não vou envolver os outros em som. Se eu escrevesse, se eu, Cláudia, escrevesse esse final, eu seria linchada, eu teria que abandonar minha carreira. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês são várias. A primeira é: o que esse sucesso diz sobre nós como leitores? Esse sucesso desses livros. Será que ler de forma cada vez mais superficial é uma evolução natural? Ou será que de vez em quando vale a pena se desafiar um pouquinho mais para treinar o cérebro a ler profundamente de novo? E talvez uma provocação: vocês estão exigindo demais dos autores nacionais ou de menos dos best-sellers gringos? Eu quero saber sua opinião nos comentários.